ideias e novos caminhos para o estado do Rio. Está no ar o podcast Pensa Rio, da Casa Firjan. Olá, bem-vindos ao Pensar Rio. Eu sou Nathani Borges, jornalista e especialista de projetos na Casa Firjan e apresento esse podcast com debates entre academia, sociedade civil, empresas e governo. Aqui no Pensar Rio, eu e o José Luiz Alqueres, que é presidente do Conselho Estratégico da Casa Firjan e também curador desse podcast, ouvimos especialistas, pensadores, empresários e gestores públicos para que possamos juntos traçar novos caminhos e alternativas para o desenvolvimento do Rio. E hoje a gente recebe com muita alegria para debater a pauta Rio de Janeiro, Polo de Arquitetura e Design Brasileiro, Guto Índio da Costa. O Guto, para quem não conhece, é designer, aliás, uma referência em design aqui no Brasil, e também CEO da empresa Índio da Costa, um escritório com mais de 40 anos de experiência que desenvolve projetos de alto impacto para arquitetura, urbanismo, design e transporte. O Guto, com toda a sua experiência, vai nos ajudar a entender como a arquitetura pode auxiliar a alavancar a imagem do Rio de Janeiro. E para começar esse debate, eu passo a palavra, como de costume, para você, Alqueres. Queria dar boa tarde a todos, especialmente agradecer ao meu querido amigo Guto, com toda a admiração pelo seu trabalho. Eu tenho aqui na minha sala um lindo banco desenhado por ele. Tenho numa mesa uma cadeira. Se você andar no Leblon e gostar do que viu aquele projeto fantástico, o melhor dos projetos de renovação do ambiente urbano, você estará andando uma obra do escritório Índio da Costa. Assim como se você andar na praia e parar em algum quiosque, pode ser que seja num dos quiosques do Índio da Costa. Se você tiver com muito calor e ligar um ventilador do teto, pode ser que seja também um ventilador premiado internacionalmente do designer Guto Índio da Costa. Ora, para estar presente nisso tudo, a pessoa tem que gostar muito do que faz, mas gostar muito da humanidade e pensar em boas coisas para ela. E o design tem essa pretensão. Tem a pretensão de, vamos dizer assim, harmonizar as ferramentas, os ambientes com o que existe melhor na funcionalidade e na apreciação estética dos seres humanos. Houve uma época que isso não foi muito, digamos, levado em consideração. Mas, eu diria, no último século, seguramente, quase, isso passou a ser algo imperioso e crescentemente aceito. Recentemente, essa linha de produtos da Apple foi toda desenvolvida dentro dessa filosofia, ou seja, algo da maior tecnologia e modernidade. Mas, lá atrás, no ano 300 a.C., quando Aristóteles promoveu o desenvolvimento científico e a filosofia natural, dissecando animais e dissecando plantas, chegou a essa mesma conclusão, analisando a natureza. A natureza, ela procura fazer os seres vivos evoluírem da maneira mais adequada às funções que eles precisam cumprir. E isso com mais de 2.000 anos precedendo todas as teorias da evolução das espécies, da seleção natural. É, portanto, algo muito antigo, algo muito moderno, algo de conteúdo na nossa vida diária,
o que o Guto faz, e faz com muito sucesso dentro de um escritório. Olá, o Keres, Natane, maior prazer estar aqui, queria agradecer o convite, um prazer enorme, muitíssimo obrigado pela abertura, ao Keres, e pelos elogios. Eu tive a sorte de virar designer, mas ser filho já de um arquiteto e urbanista, né? Então, desde os meus 15 anos de idade, a minha segunda casa é o nosso escritório, onde eu comecei trabalhando na área administrativa. Na época, eu introduzia a informática aqui, comecei pela área administrativa. Depois fui migrando, quando começaram a chegar os programas de CAD, a gente foi levando os computadores para a equipe técnica. E mais ou menos na década de 90, início da década de 90, a gente acabou transformando o escritório, né, finalmente num escritório todo informatizado, mas peguei muito ainda aquela fase do nanquim e da prancheta. E a sua fala, Alquedes, me lembrou muito uma frase que é atribuída a Santo Agostinho, mas eu confesso que eu nunca, de fato, achei muito clara que tenha sido Santo Agostinho que disse, né? Parece que Santo Agostinho dizia que a verdadeira beleza, ela é uma expressão da verdade. Essa frase eu acho muito bonita, porque, no fundo, ela quer dizer o seguinte, né? A forma, de fato, né, se dedica a realizar a sua função de verdade, ela é, consequentemente, bela, né? E é uma frase que o papai sempre nos contou, sempre nos falou, assim, um certo mantra, né? A beleza é a expressão da verdade. Sempre tentando mostrar que a forma limpa, que a forma correta, que a forma pura, desde que realizasse muito bem a sua função, era mais do que adequada. É um comunicado, né? Toda forma se comunica de alguma maneira com as pessoas, né? Você olha uma águia e você imediatamente reconhece as qualidades daquele animal caçador, a agilidade, a velocidade. Basta olhar os olhos, basta olhar o bico, basta olhar a forma das asas. Você olha um cavalo e você também percebe, pela beleza daquele animal, a leveza, né, muitas vezes um bicho de mais de 500 quilos, mas de uma leveza impressionante, de uma agilidade incrível. Quer dizer, as formas se comunicam, e eu gosto de uma boa definição que diz que o bom designer é aquele que consegue comunicar corretamente, através das formas que confere aos produtos, as suas funções. E você se referiu há pouco, anos atrás, quando realmente o aspecto engenheirístico das máquinas e equipamentos era muito superior ao aspecto, ao lado formal, ao lado estético, né? Não havia essa preocupação estética. E num certo momento, meados do século passado, um pouco depois, o grande mantra do design era form follows function, né? A forma segue a função. E esse foi um mantra que perdurou muitos anos, talvez uns 30, 40 anos, onde o design era muito bem visto se ele realmente fosse desenhado para performar corretamente a sua função. Um pouco mais tarde, um designer que eu admiro muito, alemão, chamado Esslinger, fundador da Frog Design, que ainda é hoje uma imensa empresa, mas na minha época de estudante era assim a grande empresa internacional de design, presente na Alemanha, presente nos Estados Unidos, fazendo projetos fantásticos. O Esslinger disse uma frase linda: "The form follows emotion." A forma segue a emoção. E ele, de certa forma, foi um precursor nessa virada de mesa, onde você resolver um produto unicamente para que ele performasse a sua função, despido de todo tipo de qualquer outro contexto, né? Ele disse, não, a forma segue a emoção, além da função, né?
E, de fato, você vê muitos automóveis, né? Todos eles performam de maneira, digamos, relativamente parecida dentro das suas categorias, mas quantos podem, de fato, emocionar através da forma, né? E nós, designers, a gente tem uma sensibilidade realmente talvez um pouco diferente. A gente é capaz de ver poesia em objetos do dia a dia muito que para olhos pouco treinados talvez passem desapercebidos, mas a gente consegue ver poesia numa caneta, num computador, num ventilador de teto, numa cadeira, num carro, obviamente. Quer dizer, esse lado da sedução, da emoção do design ganhou muitíssimo corpo nesses últimos 20 anos. Muito legal, Guto. Eu não poderia concordar mais com as suas palavras e, e realmente apontar que, do ponto de vista filosófico, tudo que leva a esse território, palavras que você usou, da poesia, da sensibilidade e da beleza, é algo que parece transcender a qualquer capacidade de reprodutibilidade artificial. Mas me diga só o seguinte: você, quando circula aí no Rio, como é que você classificaria o Rio assim como um ambiente acolhedor para o design? A gente tem grandes feiras de design em Milão, em alguns. Aqui também a gente tem campo para isso, tem uma cultura ligada a isso, ou nós temos apenas pessoas, escritórios e algo menos articulado, que é algo que a Casa Firjan poderia ajudar muito, como criar um ambiente, criar um evento periódico, porque o Rio ele suscita a criação artística nesses campos, não é? Keres, existe uma geração de designers cariocas, eu diria que são bastante importantes e tem uma liderança nacional bastante relevante. Zanini, né? Os Latug, Pedro, Léo, né? Bom, posso ir atrás um pouco a Sérgio Rodrigues, posso ir atrás um pouco a Fasanello. Eu acho que o Rio, Maurício Clabin, existem vários nomes assim do design carioca e que transcendem também o design de produto, né? Fred Gelli, Ana Graça Couto. Existem vários nomes importantes, eu acho, fazendo trabalhos Brasil afora. Eu queria trazer, então, à baila coisas que foram e são símbolos de atração de pessoas para o Rio. Corcovado, um grande símbolo construído já. Dom Pedro II pensou em fazer alguma coisa ali. O bondinho do Pão de Açúcar, coisas mais recentes, como o Aterro do Flamengo, a Marina da Glória, e até mesmo coisas conseguidas a partir da reciclagem de instalações industriais, como foi o projeto que eu não conduzi, mas viabilizei através da doação dos terrenos do Parque de Madureira, que estava lá, uma área de 3 quilômetros de extensão por 100 metros de largura, que lá estaria com linhas de transmissão em cima e hortas embaixo até hoje, se a gente não mudasse o modo de transmitir energia e criasse uma faixa de diversos equipamentos de uso urbano, recreativo, lazer e mesmo vegetação, numa área em que você encontrar um pé de árvore era uma dificuldade incrível. Então, esse aspecto transformacional é muito importante. E você tem na mão, agora, um projeto fundamental, que é o projeto, vamos chamar assim, da atualização, diversificação do complexo do Parque do Morro da Urca,
Babilônia e Pão de Açúcar, de uma maneira que ele potencialize os seus efeitos, não só para os turistas, mas para toda a cidade. E volta e meia a gente vê críticas de segmentos específicos. Eu vi uma aí de um clube de alpinistas, que tem acho que 100 membros, que dizia: se começar todo mundo a subir ali, vai estragar aqueles degraus e a gente vai ter uma fila muito grande para voltar do bondinho. Enfim, os argumentos de cada um não quer olhar o conjunto, a coletividade, especialmente o futuro. E felizmente, nós temos esse projeto entregue a alguém, feito você e o seu escritório Índio da Costa, que tenha total sensibilidade quanto a tudo que você falou. A beleza, aí, no caso, transposta também a preservação da beleza do site natural. Você poderia falar um pouquinho sobre esse projeto? Realmente ele gerou polêmica, né, nesses últimos dias. Eu tenho aqui na mão, por acaso, um pequeno parágrafo do Fajardo, que eu acho que é interessante ler, né? Fajardo mostrando que nós fomos portadores do título de paisagem cultural e não paisagem natural. A Avenida Atlântica é uma obra humana. O aterro feito na praia de Copacabana, que modificou completamente aquela paisagem hoje tombada e parte das paisagens consideradas, né, Patrimônio da Humanidade pela Unesco, é uma paisagem feita pelo homem. O Parque do Flamengo é uma paisagem também feita pelo homem. A Urca é um aterro. Jardim Botânico é obra humana, né? O Cristo Redentor, lá em cima do Corcovado, o que seria do Rio de Janeiro sem a marca do Cristo? O que seria o Rio de Janeiro sem a marca do bondinho, né? Se nós voltássemos atrás, aquelas montanhas fossem completamente virgens, teríamos símbolos tão fortes que viajaram o mundo afora nos promovendo. A paisagem do Rio de Janeiro, ela não é uma paisagem 100% natural, ela é um conjunto, ela é um encontro do homem com a natureza, né? A gente teve uma enorme alegria ao ser chamado para fazer esse projeto de renovação do Parque Bondinho do Pão de Açúcar, porque, de fato, é um equipamento turístico da maior importância, da maior relevância, é um monumento natural, e é uma unidade de conservação, mas, assim, com todo o respeito ambiental, cultural, paisagístico, não se pode dizer que não se possa intervir para melhor. Vejo com certa surpresa essa manifestação e confesso a você que ela tem um legítimo, né? Eu vejo um lado legítimo de defesa, de preocupação com a defesa da natureza, com a defesa do monumento natural. Eu vejo um lado legítimo das questões dos moradores da Urca e da vizinhança. Ninguém quer barulho, ninguém quer poluição visual, ninguém quer problemas de trânsito. Isso é razoável, é normal, é compreensível. E são aspectos que o projeto endereça com muita competência. Tem um grupo enorme trabalhando, né? Esse projeto, na verdade, é liderado pelo Índio, né? Luiz Eduardo Índio da Costa, meu pai, arquiteto urbanista, e tem uma equipe tremenda atrás, com especialistas de acústica, de trânsito, de iluminação. Mas fora essas demandas plenamente justificáveis, existe uma fantasia nas críticas que me deixa extremamente incomodado. Ouvir dizer que pretende-se fazer um shopping center no Pão de Açúcar é de uma leviandade, é um insulto ao IFAM, é um insulto ao IRPH. E nós, Alqueires, passamos por anos aí de aprovação de projetos e tal. Eu tenho que tirar o chapéu e somente elogiar os técnicos que nos analisaram ao longo desse longo tempo. Foram impecáveis, muitos nos surpreenderam até pela competência, pela profundidade das análises.
Aí falam em parque de diversões. Eu acho outra crítica completamente absurda e me incomoda terrivelmente, porque você mesmo citava aí os montanhistas, né? E eu vou te dar alguns dados interessantes. O Pão de Açúcar é um pico urbano dos mais desejáveis de escalada no mundo. Quase 10 mil montanhistas escalam o Pão de Açúcar anualmente. É um número brutal, um número importantíssimo, né? E quase 300 mil pessoas sobem pela trilha que vem da Praia Vermelha, através da pista Cláudio Coutinho, e acessam o parque lá em cima, no Morro da Urca, vindo pela Mata Atlântica, vindo pela mata. Então, é um monumento natural cuja vocação ecoturística de aventura, né, é implícita, é óbvia, é histórica, está lá. São dados irrefutáveis, são quase 300 mil montanhistas, são quase 10 mil que escalam. Nesse contexto, não há nenhuma surpresa e nenhuma dificuldade de se entender a alternativa de uma tirolesa como parte das atividades do grande parque, do grande monumento natural. A tirolesa, ela, muito menos do que uma atividade radical, naquele ponto e com aquela vista e com aquela mata, com aquele mar, com aquela baía, a experiência da tirolesa ela vai ser uma imersão sensorial na paisagem carioca, na natureza. Qual é o impacto ambiental de 4 cabos presos numa ponta lá em cima do Morro do Pão de Açúcar e na outra lá embaixo no Morro da Urca? 4 cabos de apenas 15 milímetros de diâmetro. Se você comparar, o bondinho tem cabos de 100, de 150. Então, é uma obra praticamente invisível. E essa grita tremenda, essa tremenda polêmica, e que gera discussões jurídicas, ações para todos os lados, né? Já se judicializou a questão, já tem Ministério Público fazendo perguntas e tal. Um projeto que está 100% licenciado. Não há nenhuma dúvida. Assim, recentemente, a Secretaria de Meio Ambiente até pediu documentos adicionais, a GeoRio fez uma nova vistoria, e mais uma vez, um laudo favorável, e as licenças estão todas em dia. Que eu acho que foi uma sessão maravilhosa, didática sobre certos aspectos, política, e que servirá muito para uma repercussão positiva dentro dos nossos canais que atingem não só o Rio de Janeiro, mas cidade, mas também estado. Guto, em 2018, a cidade do Rio de Janeiro foi considerada pela Unesco e pela União Internacional dos Arquitetos a primeira capital mundial da arquitetura. E depois ainda veio a sediar o Congresso Mundial dos Arquitetos, que era para ser no presencial, mas acabou sendo online em função da pandemia. Mas eu queria, para a gente tentar tangibilizar um pouco, Guto, como é que a união da arquitetura e do design, né, os investimentos nessas áreas aqui na cidade, podem ajudar a alavancar o Rio de Janeiro? Como é que a gente tangibiliza isso, né? É mais visitantes na cidade? É mais empresas se instalando aqui? Qual é a sua visão sobre isso? Infelizmente, uma frase que eu tenho repetido, né? Potencial extraordinário e performance pífia. Mas eu acho que o planejamento no século XXI ele é um pouco ao contrário. A gente tem que, mais ou menos, como sair de onde está, chegar aonde a gente pode e tem o direito de aspirar estar. E projetos como o do Pão de Açúcar, como no passado, o tão criticado projeto do aterro do Flamengo, o Guto ainda não tinha nascido, mas eu acompanhei a tremenda discussão para fazer aquilo, a discussão para fazer a adutora do Guandu, que, para que vamos fazer em 1960 uma obra para dar água ao rio até o ano 2000? Era tido assim como uma loucura. E era um lance. Realmente, eu ouvi isso, 3 pessoas sentadas em torno de uma mesa,
governador Carlos Lacerda, secretário de Saneamento e Obras Públicas, chamava-se Arnaldo Cravo Peixoto, e a Sandra Cavalcante. E o Lacerda dizia, não tem muita poesia, que ele era também um literato, toda grande cidade tem um rio. É o Sena, em Paris, o Tâmisa, o Tejo. O Rio não tem um grande rio, mas ele vai ter a adutora. A adutora era uma maneira de trazer a água por, vamos dizer, gravidade até as elevatórias do Guandu. Então, eu digo, esse tipo de sensação de planejar com coragem, de olhar o futuro, nós temos que retomar. E realmente a Casa Feijão, Guto, é a sua parceira na defesa do Parque do Bondinho, dentro da nova concepção, que, como você frisou muito bem, respeita todos os requisitos ambientais, sociais, econômicos, e jamais, vamos dizer, negociará em torno de qualquer um deles algo que possa ser prejuízo para o Rio ou para a população local. Então, eu passo para você, Guto, fazer a despedida e depois a Natânia encerra com os avisos. Então, eu vou me despedir, Natane, propondo aqui que você possa enxergar o que seria do Rio com um banho de design nas suas favelas. O que seria do Rio com um banho de design nos seus sistemas e meios de transporte? O que seria do Rio com um banho de design nas suas calçadas? É uma coisa única, uma beleza. Patrimônio fantástico, né? Mas então acho assim, se a gente puder conceber um banho imersivo aí de design na cidade como um todo, né, talvez você consiga visualizar um pouco aqui do que eu imagino, eu acho que a gente teria uma cidade excepcional. Agradeço muitíssimo esse maravilhoso bate-papo aqui. Um maior prazer estar com vocês. Bom, eu queria agradecer muito a presença de vocês e esse foi mais um episódio do Pensar Rio, dessa vez com a pauta Rio, Polo de Arquitetura e Design Brasileiro. A gente sempre recebe críticas, perguntas e sugestões aqui para o podcast. Então, se você tem algum tema para a gente abordar por aqui, pode enviar para casafirjan@firjan.com.br com o assunto Pensar Rio ou ainda acessar o Instagram @casafirjan, onde você pode conferir toda a agenda de conteúdos da casa. Muito obrigada e até a próxima edição.